Porque com o clima seco, quente, as queimadas continuam persistindo aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. O governo do estado, como o próprio Antony destacou, anunciou novas diretrizes para enfrentar a crise climática e suspendeu a autorização para uso de fogo em vegetação. A gente vai entender agora quais são as consequências para quem descumprir essa medida imposta com o criminalista e professor da PUC, Carlos Kaufmann. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Bom, professor, o próprio repórter, o Antony, falou sobre a punição de algumas pessoas, pelo menos 20 pessoas já foram detidas. O senhor, como especialista nesse assunto, como é possível fazer essa separação? Quem provoca os incêndios, os criminosos que propositalmente colocam fogo, e também separando a situação, isso é muito importante, separar o agronegócio, né? O agronegócio muitas vezes é atacado por causa das queimadas, mas temos que separar uma coisa, outra coisa, né, professor? Sim, exatamente. Na verdade, quando nós falamos de criminosos, né, e de crimes que causam incêndio, nós temos duas vertentes. Aquele que causa incêndio intencionalmente e aquele que causa incêndio de forma culposa, ou seja, sem a intenção, mas que o faz por imprudência, imperícia ou negligência. Qualquer um deles é considerado crime na esfera penal. Na primeira hipótese, quando a pessoa tem a intenção de causar incêndio, e quando esse incêndio é causado e atinge floresta, isso é uma figura do Código Penal muito mais rigorosa do que a figura do Código Eleitoral, que pode ser aplicada e que pela somatória das penas, que a pena é aumentada porque causa incêndio de floresta, tem uma pena aí que vai de 3 a 8 anos. Então, uma pena que inclusive permite até prisão do autor do crime intencional, de incêndio intencional, tá certo? No crime culposo, da mesma forma, né, existe uma punição mais branda, que não vai permitir a manutenção da prisão dessa pessoa. Mas o que é importante? Logicamente que nessas medidas decretadas agora, existe aqui um controle maior para evitar, e isso já diminuiu já há algum tempo, já não existe mais, né, a agricultura mais mecanizada, mais moderna, ela já não tem mais aquelas queimadas para limpar da cana e esse tipo de coisa. Mas ainda assim, essas medidas proíbem e impedem que nesta etapa, nessa fase de seca efetiva, se ponha fogo para espalhar cana, para poder permitir a colheita, porque isso pode virar um incêndio maior com consequências maiores. Então, nesse sentido, é importante também que as pessoas observem e respeitem essas regras, porque nós sabemos que isso aí pode espalhar e com efeitos aí terríveis, como nós estamos vendo ultimamente no nosso cenário. Ô professor, mas o desafio aqui no Brasil é um desafio enorme, né? Por causa do tamanho do território, a falta muitas vezes de fiscalização, as ações que são feitas. Como que é possível aplicar o direito nesse caso? Não só nesse caso existe um problema de fiscalização, mas em todos os casos. Esse caso agora nós encontramos um problema iminente, um problema imediato. E essa liberação de verbas do Estado, por exemplo, certamente ela vai auxiliar no combate, na fiscalização e na implementação. Então, a par de todo o trabalho que tem sido feito por essas pessoas, verdadeiros heróis que estão combatendo a cada dia o incêndio, os focos do incêndio, seja com aeronave, com uso de helicópteros, mas o investimento vai permitir uma fiscalização maior. Este investimento vai permitir que as autoridades adotem medidas efetivas, sem contar em outras medidas que podem surgir e podem ser mais eficazes também, tais como multas, suspensões de benefícios, tudo pode ser implementado na via administrativa, na esfera estadual, como incentivo ao combate dos incêndios. E professor, quais são, para a gente se aprofundar nesse debate, quais são as medidas punitivas para quem pratica essa queimada, obviamente irregular, proposital, muitas vezes considerada criminosa? E essas sanções administrativas, se é no âmbito de uma empresa ou se é um pequeno agricultor, por exemplo, o que pode acontecer? As medidas são várias, das mais variadas espécies. Quando nós falamos em crime, por exemplo, nós temos a prisão, tá certo? Que é uma medida efetiva. Sempre que há um crime, também automaticamente surge o dever de indenizar, então aquela pessoa que foi presa praticando um crime, seja culposo ou seja doloso, seja com intenção, então, doloso, ou sem a intenção, culposo. Ela automaticamente vai ter a obrigação de indenizar pelo dano causado, uma indenização que pode gerar até bloqueios de bens, pode gerar multas efetivas, além das multas administrativas na esfera ambiental. Tá? Então isso pode ser traçado, isso é exigido, e são multas que vão para a pessoa jurídica ou para a pessoa física que atingem. Lembrando nesse sentido, quando nós falamos do crime do Código Penal, ele atinge então somente a pessoa física. Mas se por um acaso uma pessoa jurídica
né, alguém a mando de pessoa jurídica colocar incêndio em uma área, essa pessoa jurídica também pode responder por crime também. A única hipótese no Brasil que pessoa jurídica responde por crime é em crime ambiental. Professor, o senhor falou da importância, né, no caso do agro, da mecanização. Isso fez com que o Brasil avançasse muitos anos e o agro muitas vezes, ou quase sempre, segura o PIB do Brasil nas costas, né? De que forma o Brasil evoluiu nessa área e deveria ter evoluído em outras áreas? Eu acho que nessa área a evolução foi constante. Eu lembro que há alguns anos atrás, nem tantos assim, mas já há vários anos, quando nós viajávamos para o interior de São Paulo, pegávamos as estradas, não eram poucas as localidades que nós tínhamos que tomar cuidado, que vinha aquela fumaça na estrada e impedia o trânsito. E isso, de uns tempos para cá, acabou, isso diminuiu. A gente não vê mais. É evidente que isso mantém o solo mais saudável, é evidente que isso, o investimento nessa mecanização permite com que realmente a colheita seja mais produtiva, mais forte, e obviamente que o país vai evoluindo com relação a isso. Não só no agro, quer dizer, qualquer investimento que é feito, a possibilidade de investimento nos mais diversos setores, e aqui nós estamos falando do agro, quer dizer, que permite com que a população, com que os agricultores, os grandes e pequenos agricultores possam investir, ainda que subsidiados pelo Estado, isso é um ganho fundamental, né? O Brasil, ele tem um grande espaço para o agro responsável, o agro que não desmata efetivamente, mas o agro que cuida da alimentação mundial. Então nós temos que cuidar muito desse agronegócio no Brasil. Professor Carlos, o senhor como operador do direito, né, para explicar para a nossa audiência, quais são, o senhor fala muito do Código Penal, né, mas quais são os códigos que podem ajudar nesse combate às irregularidades? A gente tem o Código Florestal, o Código Brasileiro de Mineração. O senhor acha que o Brasil precisa de leis mais modernas para enfrentar tudo isso que vem acontecendo? A gente teve em abril uma chuva terrível no Rio Grande do Sul e meses depois a gente tem uma seca no Brasil que muitos especialistas dizem que talvez seja a maior seca que o Brasil já enfrentou. O senhor acha que o direito também precisa passar por uma reformulação para conseguir punir e se adaptar a essa nova realidade? Nem toda a solução, eu acho que está nas leis, está no mundo do direito. As soluções muitas vezes elas passam por investimento e passam por educação. Então, volto que é um investimento lá embaixo, investimento na base, condições para que as pessoas tenham conhecimento e trabalhem. Nós temos o Código Penal que prevê os crimes, vários crimes, inclusive crime de incêndio florestal é punido no Código Penal. Nós temos a Lei dos Crimes Ambientais, que regulamenta uma série de fatores, né, direcionados ao meio ambiente, aos crimes ambientais, às florestas, enfim, a tudo que é necessário. O que nós precisamos é de muito, mas muito investimento em fiscalização, muito investimento em educação. E aí sim, nós vamos tentar buscar, e sempre, todo investimento, esse que é o problema, é um investimento a longo prazo. Quando nós falamos de um investimento forte em fiscalização, ele não traz efeitos imediatos, ele traz efeitos a longo prazo. Quando nós falamos de investimento na educação, o efeito é longuíssimo prazo. Só que nós sabemos que o resultado, ele não vem para aquele gestor que investe naquele sentido. Então é a hora dos gestores agirem com responsabilidade, entenderem que quando eles estão à frente de um governo, eles não estão pensando tão somente na política, em ganhar votos, reeleição. Eles têm que pensar na população, têm que pensar no país, têm que pensar no Estado, têm que pensar nos benefícios, ainda que os resultados venham em uma gestão futura com outras pessoas, porque o resultado ele é para toda a população e não é para fins políticos só. O professor, e no caso do desmatamento, a proteção aos biomas, né, como a Amazônia, como o próprio Pantanal, e as previsões são sombrias, né, porque muita gente fala que se a situação continuar como está, até mesmo o Pantanal pode desaparecer daqui a algumas décadas. E de que forma o direito combate esse problema? O senhor fala que não é apenas o direito, né, mas em relação às punições, se as punições talvez fossem mais rigorosas, teríamos menos desmatamento ou não necessariamente, professor? Eu acho que as punições, elas têm que vir não só na área penal, mas as punições elas têm que ser rigorosas na área extrapenal também, tá? Com multas, com embargos de bens, com quebra de benefícios, tá? Então, quer dizer, suspensão de eventuais benefícios para aqueles que causam o desmatamento. Lembrando que hoje as grandes empresas responsáveis, elas combatem o desmatamento, tá? Então, as fazendas, elas mantêm para si lá a área de preservação permanente, reserva legal, isso é obrigatório, mas também demanda uma grande fiscalização.
a fiscalização tem que ser efetiva e tem que ser uma fiscalização que saiba exatamente quais são os critérios e como que deve ser se evitar aí um desmatamento, como se evitar tudo. Eu acho que a lei por si só, hoje em dia, é uma lei atualizada, é uma lei atual, é uma lei que prevê e permite o combate ao desmatamento, permite o combate a incêndios, mas o problema não é só da lei, o problema é da execução, da fiscalização e da atuação dos órgãos administrativos. Professor Carlos, uma dúvida também. Por exemplo, a Amazônia pega não só o território brasileiro, mas também outros países, os vizinhos, os países da região. Existe algum tratado internacional, uma proteção geral da floresta, no caso da Amazônia, até mesmo outras florestas, como na Europa? Ou seja, a comunidade internacional ou o direito internacional se conversa em relação a isso? Sim, o direito internacional tem conversado cada vez mais sobre esse assunto, que é uma preocupação de todos. O meio ambiente não é uma preocupação só nossa, a Amazônia não é uma preocupação só do Brasil. Porém, nós temos que lembrar sempre que existe algo chamado soberania nacional. Toda e qualquer intervenção, ela demanda da soberania, mesmo no Brasil e em outros países. A gente sabe que a Amazônia, ela sai do Brasil e ela avança para o Peru, ela avança para a Colômbia, para aquele território. O Brasil não tem ingerência sobre o que acontece lá, mas, na verdade, por tratados, por reuniões, por organizações e legislações internacionais, é possível se mostrar um combate internacional efetivo e até uma junção de forças para isso. Mas lembrando sempre que, em que pese uma discussão internacional, porque a Amazônia também tem interesses internacionais, ela é uma reserva nacional, ela é um patrimônio nacional e, portanto, a soberania nacional deve imperar sempre sobre toda e qualquer decisão acerca da Amazônia. Tá? Logicamente, defendendo a Amazônia, defendendo a nossa floresta, defendendo o nosso bioma, defendendo tudo que nós temos de bom em nosso país e nessa região. E, professor, uma última pergunta. O senhor acha que esses fundos internacionais, o próprio Fundo Amazônia, né, que a gente discute muito e na próxima COP teremos uma discussão muito ampla sobre os recursos internacionais para ajudar a proteger os biomas. O senhor acha que esse recurso também deve ser usado de uma certa maneira na punição dos responsáveis? Eu acho que, de uma maneira geral, desde que você traga os recursos, eles devem ser geridos da melhor maneira possível para evitar qualquer problema na Amazônia, que vai desde o combate efetivo, desde uma fiscalização, da implementação de sistemas que ajudem a combater o desmatamento e eventuais incêndios, como também para a implementação de punições, seja na esfera penal, seja na esfera extrapenal. Pode ser até de qualquer forma, né? Então, esses recursos ingressando, voltados para esta finalidade, eles devem ser geridos para esta finalidade. Enfim, da maneira mais ampla possível. Professor Carlos Kaufmann, da PUC de São Paulo, criminalista. Muito obrigado, professor, pela atenção, pela gentileza. Um bom fim de semana e até a próxima. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom final de semana a todos.